Tô. Só que tem que ficar ativo. Agradecia que iniciassem com a gravação, se faz favor. Ora então, muito boa noite, boa tarde a todos. Bem-vindos à 11ª Assembleia de Freguesia do Lumiar do quadriênio 2021-25. Queria dar as boas-vindas a todos os fregueses que nos estão a ver através da internet, a todos os membros da Assembleia de Freguesia, aos membros do Executivo e aos nossos funcionários que permitem que esta Assembleia se realize. Portanto, tivemos aqui a cumprir, falta ainda um membro da Assembleia, mas passaram os 15 minutos de tolerância e, portanto, vamos avançar com a nossa Assembleia. Vou iniciar por indicar as substituições que temos. Portanto, Paulo Guerra em substituição de João Miguel Augusto Vaz Lima, do PSD. O Zita Eleutério em substituição de Patrocínia da Conceição Alves Rodrigues, do Val César. Joaquim Cerqueira em substituição de Pedro Ângelo Roque. Ângelo, não sei se isto é mesmo assim. Pedro Sarai em substituição de Henrique João Tavares Frias Sá-Mel, do PS. Rodrigo Antunes em substituição de Isabel Vicente, também do PS, e José Sobeira de Antunes em substituição de João Camilo Gonçalves, da CDU. De seguida, passava à votação da ata da 11ª Assembleia. Portanto, pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, é aprovada por unanimidade. Muito bem, para esta nossa reunião, eu vou fazer, digamos, dar uma ideia do desenrolar desta Assembleia. Portanto, vamos ter, depois desta aprovação da ata, vamos ter a parte do PAOD, portanto, com moções e recomendações, que são 17. Portanto, agradeço já a todas as pessoas que vão intervir para serem o mais sucintas possível, porque senão vamos ficar aqui durante muito tempo e, como sabem, o PAOD tem tempo regulamentar, embora normalmente se ceda um bocadinho, porque é importante dar voz aos partidos que estão na oposição. Portanto, eu acho isso relevante e, portanto, temos dado aqui alguma tolerância, mas são muitos votos, portanto, agradeço alguma que sejam sucintos, portanto, nos comentários. Depois, em relação à ordem do dia, eu vou dividir isto em 3 fases. Portanto, a informação escrita do Presidente e depois vou pedir às bancadas para dizerem o que consideram importante sobre as informações do Sr. Presidente. De seguida, vamos juntar o ponto 2, 3 e 4 com a apresentação e votação de todos os documentos que são obrigatórios, do orçamento, das opções do plano, e por fim vamos fazer, o Sr. Presidente depois vai-nos falar também, e em todas estas fases, portanto, o Sr. Presidente faz a apresentação e as bancadas vão ter a oportunidade de fazer os comentários que acharem pertinentes. Portanto, temos aqui 3 pontos: informação escrita, depois os documentos oficiais e depois
as votações dos regulamentos que temos aqui, portanto, são documentos menos importantes do que os obrigatórios por lei, o do orçamento, das opções por plano e do mapa pessoal. E, portanto, vamos, sem perdermos mais tempo, vamos avançar então para o PAOD. E, portanto, pergunto quem é que quer fazer a apresentação de propostas, se faz favor, ou comentários. Façam favor. Ninguém quer fazer comentários? Não, é só dizerem que querem falar. Joaquim Sequeira, PS, faz favor. Boa noite a todos. Sr. Presidente, eu na Assembleia Centralizada que houve no outro dia no Santa Clara, eu tinha uma intervenção preparada para fazer, não fiz, porque já fui tarde quando fui para me inscrever. Mas, de qualquer maneira, eu quero perguntar ao Sr. Presidente de Junta, vamos levantar para me ver melhor. Se quiser vir aqui, Não, Joaquim, se quiser vir aqui, está à vontade. Sr. Presidente da Junta, o Presidente anterior da Junta tinha-nos informado de que na Calçada de Carris, e eu defendo a Calçada de Carris onde eu moro, não é? Na Calçada de Carris iam ser... Joaquim, espera aí só um bocadinho. Isso é sobre uma moção? Não. Então vai ter a oportunidade de falar isso quando o Sr. Presidente fazer a informação escrita, está bem? Tá É bem? para termos aqui para ser sistemático, está bem? Agora era sobre o PAOD, portanto, o período antes da ordem do dia. Depois, quando o Sr. Presidente falar nos vários assuntos que temos aqui na freguesia, terá a oportunidade, com certeza, de falar sobre esse assunto, está bem? Desculpe lá, não é tirar-lhe a palavra, mas é só para uma questão de organização, está bem? Peço desculpa. Então, intervenção sobre o PAOD. Carlos, se faz favor. Precisamos... já está. Já está. Sr. Presidente, parece que sim. Tururu. Carlos, se quiser. Consegue falar. Quando vai dizer Sr. Presidente, de facto, o microfone 2, não 3, diz nada. 4, É 5, estranho. 6. Tananã. Se quiser usar este está 1, 2, 3, 4. Isto é magia. Carlos, levante-se lá, se faz favor, só para tirar uma dúvida. Levante-se lá. Não terem frente para a Quatro. parada, isto é... É? Está a ver? Da antena. É a antena que, É da- quando está em baixo, não apanha. É da antena? É da antena. É da antena. Boa noite. Eu vou ali para cima. Sr. Presidente, vamos fazer uma intervenção sobre todos os documentos que estão no PAOD ou vamos fazer documento a documento? Não, é sobre todos os Ok, documentos. ok. Todos os documentos. Do PAOD. Estamos a falar do PAOD neste Do momento, PAOD. está bem? Eu passo. Acho melhor que isto assim. A antena está ali a provocar ali um boicote à intervenção da Iniciativa Liberal. Vamos ver se aqui corre bem. Aqui temos som. Botãozinho. Verde, tem que estar verde. Sim. Estão a ouvir agora? Não. Também não. Acho que o problema está mesmo comigo. Deve ir para aqui. Acho que é um problema de voz, ou de projeção de voz. Estão a ouvir? Ok, muito bem.
Muito boa noite a todos, Sr. Presidente. Cumprimento a mesa na pessoa do Sr. Presidente. Cumprimento também o Executivo, na pessoa do Sr. Presidente do Executivo, todos os membros da Assembleia, público, trabalhadores da Junta de Freguesia. Eu queria muito rapidamente aqui falar sobre então, os documentos que foram apresentados antes do período antes da ordem do dia e em relação à moção número 1, que é uma moção apresentada pelo PSD, eu gostaria de propor ao PSD que pudéssemos votar esta moção por pontos. Há alguns pontos em que eu estou de acordo com a moção, mas é uma proposta que lhe deixava, se for possível, e poderia, se for possível, eu dou aqui a indicação do motivo deste pedido. Na verdade, em relação à questão da mobilidade e dos parques de Açores, no ponto 1, a Iniciativa Liberal não está a favor do que aqui é apresentado por uma razão simples, é que nós consideramos que Lisboa, e nomeadamente a questão do Lumiar, que é uma freguesia limítrofe da cidade, não pode colocar-se fora da solução do problema dos parques de Açores. E, portanto, existindo um parque que tem características de parque periférico do lado de dentro da freguesia, da cidade, nós consideramos que ele deve ser considerado para esta equação. Na verdade, estamos a falar de entrarem em Lisboa 370 mil viaturas por dia e estamos a falar de alojar nesse parque 167 viaturas. Portanto, estamos a falar de coisas que não têm efetivamente volume. Tudo o resto dos outros pontos estamos de acordo com eles. Em relação à moção número 2 do João Camilo Gonçalves, da CDU, ela foi proposta pela CDU, mas está cá o Sobreda para nos poder elucidar. Eu pedi aqui um esclarecimento, não sabe qual é. A moção número 2 é a aplicação do valor do suplemento de penosidade e insalubridade em período de férias. E, salvo melhor leitura minha, dá-me a ideia que, portanto, nós estamos a falar de pagamento de um subsídio, de um suplemento de penosidade e insalubridade, que se aplica na carreira geral de assistente operacional para quem tem funções de elevada sobrecarga funcional. E referimos aqui à questão de pagá-lo no período de férias. Mas diz aqui uma questão que eu considero interessante, que é, contudo, o texto diz-nos repor a legalidade. E, efetivamente, o que eu gostaria de saber é se a legalidade não está neste momento a ser considerada. Porque do texto, da vossa moção, parece-me que não. E, portanto, eu gostava deste esclarecimento, porque se é uma questão de legalidade, estaremos a favor. Se não é uma questão, se é uma questão apenas de se pagar no período de férias, afirma-me que sim, que é uma questão de legalidade. Mas eu depois peço que passem a palavra para poder pronunciar-se sobre esta questão. Na moção número 3 do PS, higiene urbana e espaços verdes. Bom, a Iniciativa Liberal concorda com todos os pontos apresentados na moção. Ainda que façamos aqui uma ressalva, mas é uma ressalva de pormenor, não consideramos que a higiene urbana se esteja a deteriorar significativamente. Consideramos que não está a melhorar, que é um bocadinho diferente de estar a deteriorar-se. Contudo, está num nível pouco aceitável para aquilo que nós, enquanto cidadãos desta freguesia, queremos, e é este um tema da higiene urbana, um tema muito premente para a Junta de Freguesia. Neste ponto, a Iniciativa Liberal reforça na Assembleia e junto do início do Executivo, como temos vindo a fazer, que continuamos a considerar que estes serviços, que é urgente que estes serviços tenham uma gestão operacional e um fornecimento externo à Junta de Freguesia. Isto quer no que toca à higiene urbana, também na conservação e manutenção dos espaços verdes. Continuamos a dizer que à Junta de Freguesia compete a definição do serviço, compete a definição dos níveis de serviço que pretende, mas seguramente não compete às juntas de freguesia serem especialistas em entregar este tipo de serviços. E, portanto, naturalmente, garantindo que os trabalhadores sejam salvaguardados nesta passagem, continuamos pelo menos a solicitar que o Executivo
crie um programa, pelo menos piloto, para que se perceba se efetivamente a Junta de Freguesia consegue fornecer, e se deve ser seu dever fornecer estes serviços, ou se estes serviços devem ser prestados por entidades que efetivamente estejam habilitadas e especializadas no seu fornecimento e que os consigam optimizar e melhorar na qualidade que depois todos nós acabamos por nos aperceber ao longo da prestação do serviço. Em relação à moção número 4 do Mega Crack, que é uma moção do LIVRE, nós estamos a favor dos pontos que aqui são afetados. Eu só teria aqui uma proposta de alteração do texto final. Eu poria apenas, na deliberação em si, no ponto da deliberação, eu poria apenas que o texto fosse que a Câmara Municipal dê prioridade à resolução do conflito atualmente existente entre as partes em litígio e que realize as obras necessárias para que esta infraestrutura possa ser rapidamente concessionada e posta para fruição dos cidadãos para a prática de atividades esportivas com condições de custo de acesso vantajosas para os moradores da freguesia. É ligeiramente diferente do que está aí, já que esta moção irá ser endereçada à Câmara Municipal de Lisboa e realmente há ali um conjunto de questões que teriam que ser resolvidas antes disso. Mas de resto a Iniciativa Liberal já por mais de uma vez também aqui referiu que o Lumiar deve disponibilizar nos espaços públicos diversos equipamentos para a prática de atividade física, quer individual, nomeadamente aqueles equipamentos de desenvolvimento muscular, essencialmente destinados à população já um pouco mais adulta, quer nos campos de prática ligeira desportiva, para desportos de grupo, pequenos desportos de grupo, e efetivamente faz todo o sentido que haja um investimento nestas áreas, porque na verdade estamos a investir em saúde a prazo e estes investimentos são interessantes. E também já agora dizer que, apesar de nós acharmos que estas infraestruturas devem ser essencialmente infraestruturas disponibilizadas por iniciativa privada, a verdade é que as características que o Mega Crack tem não são fáceis de instalar sem ser através de investimento público e, portanto, apesar de nós considerarmos que deve estar depois o serviço prestado em concessão, como é óbvio. A moção 5, que é do Chega, eu juntava aqui juntava a moção 5 e o voto de saudação número 4, que é do CDS, juntava aqui as duas nesta nota que vou dizer. A Iniciativa Liberal está completamente a favor, são notas ao 25 de novembro. Eu apenas traria talvez também aqui em adicional que estas duas que hoje aqui falamos sobre este tema do 25 de Abril e nomeadamente todas estas iniciativas que hoje são aqui apresentadas nos diversos documentos, que não nos esqueçamos que existe uma proposta que eu creio que foi pelo CDS, inclusivamente, para, em termos de toponímia, termos uma atribuição do nome Alameda 25 de Novembro ao atual eixo central e, portanto, pedia para que isto não ficasse esquecido e que houvesse aqui realmente uma agilização dos esforços neste tema. Sobriedade Antunes tem uma moção a favor de sinalética, perfeitamente a favor, e também uma recomendação acerca da higiene urbana do Lumiar, é a recomendação número 1, que é apresentada pela CDU, e devo-vos dizer o seguinte, eu fiquei efetivamente quase chocado com o que ali está, o que lá está reportado é francamente inadmissível, e portanto... naturalmente já aqui falámos, a Iniciativa Liberal iria mais longe, nós vamos reforçar que, no nosso entender, a pertinência seria conceder este serviço a uma entidade privada de gestão operacional do serviço. Já falámos sobre isto aqui. Essencialmente eu acho que isto é uma decisão política e que, na verdade, se tivermos a coragem de fazer aqui o salto que falta para estas questões, temos com certeza melhor fornecimento do serviço e também, espero eu, pelo menos será possível exigirmos a quem o forneça que também os trabalhadores saiam com vantagem disto, porque na verdade arrastarmos isto ao longo dos anos com condições desse tipo
Parece que estamos apenas a empurrar o problema para a frente e com alguma dificuldade, apesar dos investimentos que agora vamos ter, mesmo assim não sei se serão suficientes. Há uma recomendação do CDS em relação às ilhas do lixo. O objetivo de se criarem as ilhas do lixo é ter assim um enquadramento arquitetónico melhorado do que ter aquilo que vocês pedem na vossa isto é uma recomendação, na vossa recomendação. Eu acho que há efetivamente problemas até maiores com a questão da recolha dos lixos, tem muito a ver também com aquilo que o lixo com o lixo que é deixado na recolha mecânica, que é feita pela Câmara Municipal de Lisboa, mas aquilo que é dito aqui em relação às ilhas, essencialmente parece-me que é juntar às ilhas mais um elemento. E eu ainda concordemos que é preciso resolver esse problema, que vocês trazem bem na recomendação, eu tenho alguma dificuldade em concordar com a solução. Eu acho que juntar uma à outra não me parece a melhor solução. De qualquer forma, eu deixaria em aberto que se estudasse esse problema e, portanto, não estarei contra esta recomendação, mas não é a solução que nós aqui preferiríamos. Não pedindo para entrar no texto, a questão seria naturalmente terem aqui uma lógica diferente. Em relação à recomendação número 3 do Chega, que tem separar um espaço para cães e para pessoas, eu concordo que se separe, eu penso que se fala aí é construir um parque canino, não é? Ali naquela zona e ficar o caso resolvido. Parece uma boa ideia, nada a comentar, ali não há nenhum, inclusivamente. E para terminar, havia comentar aqui as questões do voto de condenação número 1 do Bloco de Esquerda e do voto de pesar número 1 da CDU, que tem a ver com a questão da guerra Israel-Palestina. Eu aqui sobre isto volto a trazer, digo o que digo sempre nestes temas, eu acho que estamos a trazer aqui à Assembleia de Freguesia temas que não são da Assembleia de Freguesia. Seguramente os fregueses de Lumiar vêm-se representados pelas forças políticas em órgãos onde estes temas possam ter verdadeira relevância. Seremos, se calhar, a falar da Assembleia da República e não da Assembleia de Freguesia. Dito isto, a Iniciativa Liberal, nomeadamente na sua representação autárquica aqui no Lumiar, condena os ataques às populações civis no conflito israelo-palestino. É bom que isto fique claro. E também condena todas as ações colonialistas, sejam elas de Israel ou de qualquer outro Estado. E também manifesta profundo pesar por quaisquer vítimas civis, pelas verdadeiras vítimas civis, não as falsas vítimas civis, na Palestina, também em Israel, e acredita que a solução para este conflito só se consegue efetivamente com 2 Estados. Mas falta, no nosso entender, falta a condenação do Hamas na sua forma autocrática de oprimir os palestinos que vivem em Gaza e também na condenação do ato terrorista praticado pelo Hamas sobre Israel. Eu acho que importa aqui distinguir entre aquilo que é regime político e governo. O governo atual de Israel é um governo populista e autocrático, vamos ser verdadeiros, mas é uma democracia liberal. E já o regime político de Gaza é uma ditadura. Não nos esqueçamos que a última eleição em Gaza foi há 17 anos. Nesta guerra, eu acho que não podemos esquecer que Israel se tem comportado como um Estado colonizador, é verdade, mas Gaza, o proto-Estado de Gaza, é autocrático e tem um governo que é controlado por uma organização terrorista chamada Hamas. Portanto, estando naturalmente de acordo com aquilo que está na essência, que é a questão das vítimas, acho que há aqui uma ressalva no texto que não fica feito no vosso texto e que devia ficar. O Bloco de Esquerda apresenta-nos aqui um voto de saudação ao Dia Mundial do Professor e à luta pela escola pública. A Iniciativa Liberal saúda os professores em geral, tal como este voto de saudação também o diz, mas em geral, e a dignidade da profissão de professor e do direito à educação também, naturalmente que sim. Para nós, o elevador social é das nossas maiores bandeiras e a educação é a principal via de acesso ao elevador social, deve ser uma prioridade. Portugal começou com cerca de 90 mil alunos sem professor, a pelo menos uma disciplina, é o que está no texto, e eu acrescento na escola pública. Porque nas escolas privadas,
mesmo as que têm contrato de associação, tal não acontece. E desde logo porque o Estado exige boa gestão aos serviços públicos prestados por privados, mas depois não consegue gerir a si próprio na prestação dos serviços que entrega diretamente. Portanto, a Iniciativa Liberal saúda todos os professores, sejam estes professores de escolas públicas ou de escolas privadas, sejam estes sindicalizados ou não, em perfeita liberdade, a liberdade escolhe-se, escolham, mas efetivamente há este aspecto que acho que é importante. E em termos de notas, não tenho mais notas, nas restantes são apenas votações, não há motivo para eu fazer mais nenhum apontamento. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Nelson, se faz favor. Nelson Rocha, Bloco de Esquerda. Boa noite a todos. Obviamente que iremos, enfim, caso a caso, moção, na altura certa, pronunciar-nos. Relativamente a uma moção que é a moção número 5 do Partido Chega, tenho que, obviamente, que iremos votar contra, porque é um documento que efetivamente é tendencioso e maldoso, porque não sei se o senhor representante do Chega sabe quem foi o Padre Max. Não estou a falar no Karl Marx, esse escreveu um célebre livro. Estou só a falar se sabe quem foi o Padre Max. E se sabe quem foi é Maria de Lourdes. E se sabe também quem foi o Baganha e outros que morreram também e que, maldosamente, o documento, a moção número 5, omite. Bem, mas isso não é, enfim, não há nada que esperar, enfim, vindo de quem é, até na Assembleia da República, são mal educados com o Presidente da Assembleia da República. Portanto, isto é uma autêntica provocação, efetivamente, aos democratas, onde eu me incluo com muita honra. Mas na altura certa irei, obviamente, votar, não é? Porque não posso deixar passar isto em branco, como é óbvio, porque eu considero que isto é uma afronta à democracia, já não é, enfim, à democracia. Relativamente ao texto, falam, enfim, no 25 de novembro, esquecem-se, se não houvesse o 25 de abril, não havia o 25 de novembro, e o principal, enfim, líder desse movimento disse já por várias vezes que não se deve continuar a deitar achas na fogueira sobre este tema. É um tema melindroso e que, devido à sociedade portuguesa, obviamente todos temos o direito de uns serem de um lado ou de serem do outro, mas este texto, de facto, incomoda-me profundamente, não é? Mas é de esperar, vindo do partido que vem. Relativamente, pronto, é sobre este tema. Relativamente à intervenção da Iniciativa Liberal, obviamente que respeitamos, mas por isso é que há a Iniciativa Liberal e há o Bloco de Esquerda. Obviamente estamos em campos efetivamente diferentes. Quando falou que é necessário que nas escolas públicas e nas escolas privadas há uma grande diferença, só que há aqui um pormenor que faz toda a diferença. É que para se ir para a escola privada é preciso ter dinheiro. Um valor médio numa escola privada custa cerca de 550 euros por mês. Portanto, essa liberdade não sei de onde é que se vai encontrar a tal liberdade que se fala. Relativamente à higiene urbana, o Bloco de Esquerda está a elaborar um documento, um trabalho que irá apresentar na próxima Assembleia, com fotografias, que já, enfim, um trabalho devidamente documentado sobre a higiene urbana na nossa freguesia. Obviamente que defendemos que ela deve continuar sob tutela do Executivo, obviamente que sim, não é? Respeitando, obviamente, quem pensa diferente, como é óbvio, por isso é que temos essa liberdade. Ainda dar uma pequenina resposta sobre as várias moções que estão aqui em discussão. Discordo, enfim, da opinião, enfim, do representante da Iniciativa Liberal, respeitando-a, como é óbvio, mas os moradores do Lumiar fazem parte do mundo e, portanto, não entendo porque é que não se há de discutir este e outros temas, porque são temas, efetivamente, que fazem parte de nós todos. Essa é a nossa opinião. Obviamente que a democracia há que vence e as moções são apresentadas e terão, como é evidente, a sua votação final. Era só. Obrigado. Então, na Assembleia da República. Muito obrigado. João Condesse? Chega? Tá?
Ouve-se? Ouve-se. Comigo ouve-se à primeira. Ótimo, maravilha. Muito bem, cumprimento o Executivo, na pessoa do Sr. Presidente, a mesa, na pessoa do Sr. Presidente também, o público presente, todos os meus colegas da Assembleia e também quem está lá em casa, o público que está lá em casa a acompanhar-nos. Primeiro que tudo, eu perguntava ao representante do Bloco de Esquerda se há alguma mentira aquilo que está escrito na minha moção número 5. se existe lá alguma mentira. E é óbvio que há outros factos que ocorreram e há outras pessoas, mas naturalmente não se pode colocar tudo, não é? Portanto, deixava essa questão. Depois, no geral, e falando sobre as diversas propostas que vêm a esta Assembleia, na generalidade eu vou votar a favor da maior parte das propostas, mas tenho alguns comentários que gostaria de fazer. O primeiro vai para a moção 3 do PS, quem eu pedia que fosse votado também por pontos, como o meu colega da Iniciativa Liberal pediu, eu também iria pedir que fosse votado por pontos, porque parece-me que há aqui duas situações um bocadinho diferentes. Uma é a higiene urbana, outra é os espaços verdes, a gestão dos espaços verdes. Depois, em relação ao voto de condenação da guerra na Palestina do Bloco de Esquerda, eu também estou um bocadinho como a Iniciativa Liberal, quer dizer, se houvesse uma condenação das duas partes, até poderia eventualmente acompanhar, mas de facto está um bocadinho parcial a visão. E sabemos que, aliás, já foi dito também, o Hamas é uma entidade terrorista, considera uma entidade terrorista. O ataque que perpetrou em 7 de outubro é uma coisa abominável, não é? Não faz qualquer sentido aquilo. Fez reféns civis, que nada tem a ver com a guerra, o que está completamente errado, não é? Uma coisa que não tem nada, não faz sentido nenhum. Quer dizer, se queremos de facto batalhar contra uma entidade que se pode considerar de certa forma colonizadora, então façam uma guerra, como se diz, segundo o direito internacional e não desta forma. Aquilo que eles fizeram não é nada, não é? Depois, a forma como eles combatem e de facto o facto de serem considerados terroristas também vem da forma como agem, não é? A forma como agem, de facto, é esconderem-se um pouco também no meio dos civis, é fazerem dos civis escudos humanos, uma coisa que não faz qualquer... Pronto, quer dizer, é de uma falta de caráter tremendo. Em relação ao tema dos dois Estados, da autodeterminação do povo palestiniano, com certeza que estamos de acordo, e aliás, atualmente, os Estados Unidos, a União Europeia e Portugal incluído, estão de acordo com essa solução. Assim haja a possibilidade de levar à prática, naturalmente, não é? Mas estão de acordo com essa solução. Portanto, neste sentido, não vou poder acompanhar. Acho que é uma aproximação à questão, de facto, parcial, até de certa forma, com alguma hipocrisia, não é? De seguida, o voto de saudação do Bloco de Esquerda, também, em relação ao Dia da Memória Trans. Eu, em relação a este voto de saudação, há o facto de não ter nada a ver com a freguesia e, portanto, de certa forma, eu já não iria votar este voto de saudação. Mas deixava aqui duas perguntas ao meu colega Nelson de Rocha, que são as seguintes. Qual é a diferença entre mulheres trans e pessoas trans femininas? Primeira pergunta. Que eu gostava que ele depois, se ele pudesse responder, era interessante. Eu agradecia que ele respondesse. Vai responder, mas é no intervalo, e depois... e depois também o que é que ele acha? Quer dizer, para nós ajudarmos este tipo de pessoas, estas pessoas nesta situação... pergunto se não lhe parece mais eficaz que nós procuremos apoiá-las a encontrar um modo de vida diferente. Quer dizer, eu imagino que o trabalho sexual não tenha sido a profissão escolhida, a profissão dos sonhos destas pessoas, não é? Portanto, pergunto se não seria mais eficaz e mais
de mais valor tentar ajudar estas pessoas, de facto, a arranjarem um modo diferente de viver e de sustentar a sua vida, não é? E pronto, e fico por aqui. Agradeço à mesa, ao Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Bernardo Correia de Oliveira, CDS-PP. Muito boa noite a todos. Bernardo Oliveira, CDS. Cumprimento a mesa e o Sr. Presidente de mesa, o Executivo na pessoa do Sr. Presidente de Junta, os meus colegas da Assembleia, caros trabalhadores desta casa e os nossos vizinhos do Lumiar. Quero ser muito telegráfico, estamos a perder muito tempo com isto. E ponto 1. Recomendação do CDS, respondendo aqui à IEL. Uma das funções da Junta de Freguesia perante as ilhas do lixo é recolher o lixo que fica fora das ilhas. Acho que as ilhas foram uma evolução muito boa, positiva, porque põem o lixo para baixo, não é? O problema é que nós estamos a produzir muito mais lixo e, portanto, é preciso evitar que o lixo fique acumulado nas ilhas. E, portanto, mal ou bem, dentro da minha ignorância ou de parca sabedoria, acredito que esta medida possa ajudar e mitigar quer a parte visual, quer a parte de cheiro, não é? Portanto, depois os cheiros acumulam e os cheiros são algo a evitar. Em relação aos 2 votos de saudação, 1º de dezembro, acho que comemorar esta data me parece-me importante. Restauração da independência, acho que é consensual e queria trazer pela primeira vez aqui, pelo menos que me lembro, a esta Assembleia. Em relação ao 25 de novembro, não vou dizer muito mais, mas queria saudar o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e o Executivo pela comemoração. Também saudar o Executivo da Junta por lembrar e relembrar nas redes sociais. Mas eu queria citar aqui o perigoso sociólogo António Barreto, que acho que é uma pessoa que, francamente, é consensual, e num artigo no Público, terminava assim o seu artigo. E cito: em Portugal, em 1975, novembro salvou abril. Permitiu a Constituição e as eleições. Prometeu o pluralismo que garantiu. Não vingou, não matou, não prendeu, nem proibiu os responsáveis pela deriva autoritária e revolucionária. Sem novembro, teríamos talvez a ditadura ou uma guerra civil, mas não a liberdade. Fim de citação. Fico-me por aqui, apesar de achar que, por vezes, alguns socialistas, e reconheço alguns, e reforço, alguns, se tenham esquecido desta etapa da nossa construção democrática. Sobre as outras, tenho 3 pontos. Primeiro, pedir ao Chega a solicitar a votação por pontos na sua moção número 5, no ponto 2. Gostaria que fosse votada por pontos, faz favor, se for possível. Em relação também aos votos de pesar número 1 e voto de condenação número 1 do ACDU e do BE, reiterar só aqui o seguinte, ao que já foi dito por outros partidos. Como é óbvio, o CDS é um partido humanista e lamenta e condena as mortes de inocentes em qualquer guerra, sejam eles palestinianos, israelitas, russos, ucranianos. A morte do inocente é sempre condenável e disso não temos dúvidas. No entanto, estes documentos nunca referem que a situação atual na faixa de Gaza e não na Cisjordânia, porque há que saber separar, são resultado do maior atentado terrorista que Israel sofreu no seu solo. Vamos falar de 1.200 mortos pelo grupo terrorista Hamas, que matou vítimas inocentes, queimou e degolou bebés, mães e outras vítimas, e outros jovens e outras pessoas. E relembrando, ainda utilizou o seu povo como escudo protetor quando atacado. Já não contente com isto, reforço e termino dizendo o seguinte: gostaria de relembrar que ainda há reféns detidos por este grupo terrorista na faixa de Gaza. Queria relembrar aquilo e reforçar o que foi dito pela IEL também sobre este assunto, que as eleições decorreram já há bastantes anos, e queria dizer que a oposição na faixa de Gaza não só foi expulsa, como foi morta daquele lugar. Portanto, acho que estas moções são meritórias quando trazem os inocentes, mas são totalmente omissas na realidade e, portanto, não votaremos a favor. Queria só terminar com a moção número 3 do PS, a higiene urbana e espaços verdes. Confesso que já estava à espera deste documento e confirmo aquilo que temia. Por vezes, e digo por vezes, o PS parece que tem alguma amnésia sobre a limpeza e a higiene. É óbvio, pelo menos da minha parte, que reconheço que temos que melhorar.
acho que melhorámos na parte da higiene, da limpeza e alguma parte na higiene também, mas quer dizer, e todos nós estamos de acordo, temos mais e melhor. Mas acho que também é de bom tom e de alguma honestidade intelectual que nunca se investiu tanto em limpeza e higiene urbana como neste momento. E esperamos, como é óbvio, que os resultados apareçam. E quanto mais cedo, melhor. Mas eu também queria aqui fazer um exercício de memória. Quem deixou a higiene urbana como deixou, com o material todo degradado, com falta de pessoal, e fico-me por aqui, acho que poderia ter um pouco mais de cuidado quando aborda estas matérias. Termino. A causa nós partilhamos, ou seja, nós não estamos contra. Todos nós queremos mais e melhor higiene urbana. No entanto, os termos em que a proposta ou a recomendação ou a moção, peço desculpa, é colocada, de facto, deixa muito a desejar. Obrigado. Obrigado. Pedro Saraiva, PS. Boa noite a todos. Cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia e em si todos os membros deste órgão. Cumprimentar o Sr. Presidente da Junta e os restantes executivos, funcionários que permitem que esta Assembleia se realize e todos os nossos vizinhos que nos acompanham aqui na sala ou através das redes sociais. Serei breve, queria apenas fazer uma revisão no fundo geral dos documentos que estão aqui apresentados, sendo que depois pediria também que o nosso camarada Rodrigo Antunes fizesse a apresentação do documento que foi apresentado pelo Partido Socialista, e queria começar desde já por aí para responder ao que o CDS disse. Bom, eu creio que serão todos certamente testemunhas de que desde logo que as eleições autárquicas ocorreram há mais de 2 anos, já vamos para lá de metade do mandato autárquico, e reconhecerão que eu pessoalmente, e daquilo que tem sido a minha intervenção nesta Assembleia ao longo dos últimos 2 anos, não me parece que tenha feito qualquer tipo de ponto de honra relativamente à higiene urbana, nem tenha tido nenhuma posição propriamente excessiva, com excessos de linguagem, com abordagens que vão para além daquilo que é aceitável, daquilo que tem sido feito. Eu reconheço a dificuldade, nomeadamente do Fernando Baião, que tem essa responsabilidade porque também já a tive, e portanto reconheço essa dificuldade. Sempre disse, aliás, às forças que agora suportam este Executivo e que estavam na oposição no mandato anterior, quais é que eram as dificuldades. À data, eles eram bastante mais exigentes relativamente ao compromisso de ter uma freguesia limpa do que são hoje. Candidataram-se a eleições autárquicas dando nota disso mesmo, que estaria aí um novo tempo também sobre a higiene urbana e que tudo mudaria, e a constatação é que nada disso mudou. Mas enfim, como tenho dito ao longo dos tempos, os nossos vizinhos têm olhos na cara, vivem aqui todos os dias como nós e portanto apercebem-se dessa realidade, não preciso de ser eu a dizê-lo. Agora, ainda assim, também não admito que obviamente o PS esteja limitado naquilo que é a sua atuação política e portanto tenha temas relativamente aos quais não pode falar. Era o que mais faltava, e portanto naturalmente que falará sobre eles, e a higiene urbana, sendo um ponto importante para a freguesia, será também obviamente alvo de atuação do Partido Socialista, e sobre ela o Rodrigo falará de seguida. Relativamente aos outros pontos que são aqui apresentados, eu iria pedir à CDU para fazer uma brevíssima alteração no seu voto de pesar, que já terá sido aceito também aqui por uma conversa que tivemos os dois, que tem exclusivamente que ver, e passo e diga aqui, Sr. Presidente, no parágrafo do voto de pesar número 1, que começa com: o governo português deve assumir uma clara posição de rejeição da escalada da guerra, passa a ler-se: o governo português deve manter uma posição clara de rejeição da escalada da guerra, uma vez que essa tem sido a posição do governo português, do secretário-geral das Nações Unidas, e portanto é nessa onda também que o Partido Socialista se revê neste voto de pesar que foi apresentado. Obviamente que todas as situações têm circunstâncias, esta guerra terá também as suas circunstâncias. Obviamente que, tal como em todas as guerras, diria eu, não há inocentes de um lado e vilões do outro. Isso tende a acontecer exclusivamente nos filmes norte-americanos e, portanto, não é naturalmente o caso, mas neste caso o voto de pesar tem que ver com as vítimas da atuação do Estado de Israel, e aqui sim não de
de uma entidade terrorista como é o Hamas, que é considerada uma entidade terrorista por todos na mesa, pelo Partido Socialista por mim também. No entanto, tem que ser considerada e penalizada a atuação de um Estado considerado um Estado legítimo e com um governo legitimado do ponto de vista democrático e, portanto, que se comporta como todos os Estados, e esse comportamento é, do nosso ponto de vista, também censurável, e é isso que está neste voto com o qual nos revemos. Relativamente aos documentos do 25 de novembro, creio que o Bloco de Esquerda já disse parte do que nós também entendemos sobre o documento que foi apresentado pelo Chega. Eu diria que, e respondendo também mais uma vez ao CDS, quer dizer, quando o PS nem sequer tinha falado ainda sobre o 25 de novembro. Não é? O Chega tenta fazer várias aproximações a citações de Mário Soares, etc. E, portanto, ainda bem, folguem saber que o membro do Chega tem lido essas citações. Espero também que aprenda alguma coisa com elas. Infelizmente, não me parece que essa aprendizagem se tenha concretizado naquele voto e, portanto, naturalmente que o Partido Socialista votará de uma forma o voto do CDS, que apesar de tudo nos parece, enfim, dentro daquilo que são as normas democráticas nas quais nos devemos reger, e não o do Chega, que tem aqui um revisionismo histórico relativamente ao qual, obviamente, o Partido Socialista se distancia de forma muito clara e efetiva. Sobre os feriados nacionais, queria também dizer aqui ao CDS que no voto que faz relativamente ao 1º de dezembro, certamente, por lapso, não propôs também que seja louvado o Primeiro-Ministro António Costa e o seu governo, que repôs este feriado tão importante para o CDS, que tinha sido, tinha sido eliminado pelo governo do PSD e do CDS, e, portanto, certamente por lapso o CDS não fez esse também louvor ao Primeiro-Ministro e ao governo suportado pela esquerda, que repôs esse feriado. E, portanto, terminava apenas também com uma referência, queria apenas dizer também à mesa, para depois não me estar a repetir na altura das votações, que o Partido Socialista, caso o LIVRE concorde, subscreve a moção número 4 e o voto de saudação número 6, portanto a moção número 4 do LIVRE sobre o mega crack e o voto de saudação número 6 ao 20º aniversário da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro. E queria apenas terminar dando nota da nossa posição sobre o voto de saudação à luta dos professores pela escola pública. O Partido Socialista, naturalmente, que se revê nessa luta feita pela escola pública, e os professores são, óbvio e naturalmente, uma parte muitíssimo importante desta grande conquista do Estado Social português. E no quadro daquilo que é a valorização da função pública, daquilo que é a valorização das carreiras da função pública, os professores naturalmente têm também que ver revistos os seus quadros de rendimento, recordar que houve o descongelamento das carreiras que estavam congeladas há muitos anos, a dos professores foi também descongelada, e é importante trabalharmos para que haja esta reposição do tempo integral, mas é também importante que essa reposição seja progressiva naquilo que é o quadro de limitação do orçamental do Estado português, mas sempre num quadro de valorização da função pública, onde se inclui também naturalmente a carreira de professores. E para já era o que tinha a dizer relativamente aos tempos aos documentos apresentados no PAOD. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Queria perguntar Só um bocadinho. Queria perguntar à CDU se está de acordo com esta alteração proposta pelo PS. Tá. Queria perguntar ao LIVRE se aceita a subscrição da sua moção número 4 pelo PS. E queria perguntar à CDU se aceita a subscrição do seu voto de saudação número 6 sobre o aniversário da Biblioteca Orlando Ribeiro, pelo PS. Aceita. Se faz favor, Nelson. Mas espera aí. Rápido e sucinto. Não, dê-me só um segundo. Não vai responder àquelas perguntas do Chega, pô, não?
Não. Não vai? Não posso dar Não, palco não, a esse não dá, partido de não maneira temos espaço nenhuma. aqui para isso, desculpa lá. Não contem comigo para dar palco, nem com o Bloco de Esquerda para dar palco, eles já têm palco em demasia. Só queria fazer uma clarificação relativamente à guerra que infelizmente a humanidade devia estar toda preocupada e não está, pelos vistos, e é uma clarificação que é o seguinte: o Bloco de Esquerda sempre teve muita clareza em relação ao povo da Palestina. Tanto assim é que, desde sempre, apoiamos a luta para que tivessem direito ao que é direito desse povo. E para ficar bem claro, quero dizer que o Bloco de Esquerda foi muito claro quando se deu, o lamentável ataque do dia 7 de outubro. E isso, obviamente, que somos contra e não deviam ter feito de maneira nenhuma isso. Mas também não nos podemos esquecer que nestas dezenas de anos de opressão que o povo da Palestina tem sofrido, quantos milhares de palestinianos não foram já mortos? Mas a vida não pode ser em termos de quantidade. De um lado morreram 10, do outro lado morreram 50. De maneira nenhuma. A humanidade, como é que é possível no século XXI não ter, a noção que tem que separar a guerra, porque guerras geram guerras e ninguém fica vencedor com as guerras. Portanto, isto é uma clarificação relativamente à posição do Bloco de Esquerda, que é muito clara, não é omissa, sob a condenação do ataque. Mas tinha que dar essa parte. Uma nota final e num minuto. É apenas que não disse há pouco, porque por lapso. O padre Max, para quem não sabe, era um padre que exercia, a sua função em Vila Real, foi candidato pela UDP às eleições e foi vítima de um atentado bombista, que meteram-lhe uma bomba dentro do carro e ele foi, desfeito. Esse padre exercia a sua função e ia para uma aldeia ensinar as pessoas que não sabiam ler, e foi isso que lhe aconteceu, para quem não sabe. A Maria de Lourdes também foi vítima dos ataques bombistas, que alguns nós sabemos aonde é que eles estão. Era só. Obrigado. Muito obrigado. Quem quer intervir mais, faz favor? Marta Vieira, faz favor. Muito boa noite, Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia e restante mesa, Sr. Presidente da Junta de Freguesia e demais vogais do Executivo, caros colegas das diversas forças partidárias e a todos os fregueses que nos assistem aqui presencialmente, mas também em casa através das redes sociais. Relativamente aos documentos apresentados ao PAOD, moção número 2 da CDU-PCP-PEV, acerca da aplicação do valor do suplemento de penosidade e insalubridade em período de férias. É um facto que a Junta não está a pagar o suplemento de penosidade e insalubridade juntamente com a remuneração do período de férias, mas não o está a fazer porque não existe nenhuma obrigatoriedade. Portanto, não existe essa imposição legal. Sabemos que este é um suplemento que é importante e é um estímulo importante para os trabalhadores e até se pode equacionar esse pagamento no período de férias, mas note-se que não há nenhuma obrigação e nessa medida não se está a cometer nenhuma ilegalidade. Em todo o caso, deixo aqui a nota de que a Junta de Freguesia já reuniu com o sindicato e está neste momento a analisar o pedido de pagamento deste valor. Relativamente à higiene urbana, temos 3 documentos. A moção número 3 do Partido Socialista, a recomendação número 1 do CDU-PCP-PEV e a recomendação número 2 do CDS, com diferentes enfoques, mas todas nesta temática. Relativamente à moção número 3 do Partido Socialista, importa aqui recordar que quando o Partido Social Democrata chegou ao Executivo da Junta de Freguesia, o problema da higiene urbana já existia, já havia queixas, já havia déficit pessoal e falta de equipamentos. Portanto, a higiene urbana não está em rota de degradação, como se aqui afirma, ela está de facto degradada, mas vem em contínuo, não é? Portanto, não piorou. É verdade que existem falhas, temos consciência do problema e que este é um problema que não começou quando este Executivo aqui iniciou funções em 2021. As coisas não estão como queríamos, é um facto. As dificuldades estão identificadas,
Mas este é um problema profundo, que não é exclusivo do Lumiar nem de Lisboa, é um problema com uma escala nacional. E o que o Executivo tem feito é tentar encontrar soluções para responder ao problema. Nem sempre os tempos, de facto, vão de encontro com aquilo que são os nossos desejos. Mas este é um problema que também só se resolve com todos e com a boa vontade de todos. Relativamente à recomendação número 1, quanto ao posto do Lumiar, é sabido por todos os membros desta Assembleia e já aqui foi assumido de viva voz pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia, em assembleias anteriores, que o posto do Lumiar está em avançado estado de degradação e sem condições operacionais. Portanto, não há aqui qualquer novidade. Isto foi herdado, é assim, estava naquele estado. Neste momento, estão a ser estudadas soluções. Neste momento, há um projeto de requalificação para a implementação do novo posto que aguarda aprovação pela Câmara Municipal de Lisboa e que esperamos que aconteça no início do próximo ano. Existe falta de veículos, uma vez que a Junta de Freguesia herdou uma frota obsoleta, mas entretanto é um facto também que já adquiriu várias viaturas e que, enfim, estão já também contratualizadas outras para chegarem no início do próximo trimestre. Ainda e por fim, não se pode justificar o problema com os contratos precários ou com os recibos verdes, especialmente quando a Junta de Freguesia tem estado a fazer um enorme esforço financeiro com o enquadramento de uma parte destes trabalhadores nos seus quadros. Relativamente à recomendação 2 do CDS, o problema que se passa com o lixo é de falta de civismo. E a falta de civismo, na nossa opinião, não se resolve com esta solução. Não nos parece muito adequado colocar um contentor à superfície ao lado de outros que estão subterrâneos. Esta não é e não pode ser a solução. O que se deve é apostar na educação. A higiene urbana começa na prevenção e na mudança de hábitos das populações. Por isso defendemos que deve ser levada a cabo uma campanha de higiene urbana que mobilize moradores e que eles sejam os próprios agentes da mudança para um Lumiar mais limpo, ao mesmo tempo em que se pode aumentar a fiscalização e aplicar infrações. Relativamente à moção 4 do Mega Crack, a Junta já solicitou à Câmara Municipal a gestão deste espaço, mas é preciso ter consciência que é necessário um grande investimento, o equipamento não está em condições e são necessárias obras e, portanto, as soluções estão-se a desenhar, mas não serão imediatas. Relativamente à moção número 5 do Chega, do 25 de novembro, é sabido que o 25 de novembro é a data que consolida a democracia em Portugal. E até, enfim, estamos de acordo com os pontos deliberatórios, mas não subscrevemos ipsis verbis alguns dos argumentos que são utilizados para fundamentar o momento histórico. Relativamente à saudação número 1 do Bloco de Esquerda, do Dia Internacional da Memória Transgénero, enquanto houver vítimas, homens ou mulheres, por motivos de discriminação, seja de que tipo for, estamos todos convocados para as combater. Portanto, o Partido Social Democrata está solidário contra todos os tipos de discriminação. Por fim, dizer que o Partido Social Democrata apresenta um documento, a moção número 1, sobre mobilidade e parques dissuasores, e a este respeito quero solicitar à mesa, se o Sr. Presidente da Assembleia o permitir, que seja autorizada a dar a palavra ao meu colega Mário Lopes, que foi quem redigiu o documento e tem umas propostas a fazer. Eu vou só pedir uma coisa, Mário Lopes, é que como temos aqui inscrições anteriores, as pessoas que estão inscritas anteriormente vão falar e depois vou-lhe dar a palavra a si, está bem, Mário? Mais tarde. É já a seguir. É já a seguir. João Condense. Atenção. Pronto, ali o Bloco de Esquerda respondeu, agora você vai responder, mas vamos ficar por aqui, está bem? Não, vamos lá ver. Muito rápido, o mais importante que eu queria era, primeiro que tudo, pedir para subscrever o voto de saudação do 1º de dezembro do CDS. Mas também queria esclarecer que as vítimas que o Bloco de Esquerda fala não têm a ver com o 25 de novembro.
Ok, são vítimas, existem, mas também há outras vítimas no sentido inverso, não é? Que não têm a ver com o 25 de novembro. Ok, no 25 de novembro houve 3 vítimas, ok? Houve 3 vítimas, todos militares, ok? Pronto, é tudo. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Não, espera aí. Não. Rodrigo Antunes, PS, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar desde já todos os membros da Assembleia, também o Executivo da Junta na pessoa do Sr. Presidente, os funcionários que hoje conseguem garantir a realização desta sessão e também todos os fregueses presentes e que nos assistem online. Bom, muito brevemente, fazer uma apresentação da moção número 3 sobre a higiene urbana. Esta é uma moção que, enfim, surge na sequência, desde logo, de uma constatação dos próprios eleitos do Partido Socialista, que estão permanentemente no território e conseguem perceber a realidade que se passa, e também de várias queixas que vamos recebendo de fregueses e também pessoas que estão connosco no nosso projeto e que vão também constatando aquilo que se passa. E lá está, a moção vem precisamente assinalar aquilo que nós consideramos ser esta rota de degradação na limpeza da freguesia, porque, embora reconheçamos que o problema é longo e, portanto, a higiene urbana é um problema que se tem mantido na freguesia de Lumiar, acreditamos que situações como as que têm verificado não são aceitáveis. Continuamos com vias cobertas de ervas, lixo espalhado, papeleiras sobrelotadas, sumidores entupidos, entre muitas outras situações que estão assinaladas na moção. E lá está, nós temos que ter em conta que quando nas últimas eleições o programa que foi sufragado ganhou e neste momento está no Executivo, propôs a resolver o problema da higiene urbana e foi essa uma das grandes bandeiras hasteadas durante as eleições. E portanto, lá está, pensamos que é da mais... é uma obrigação da parte do Executivo tentar fazer esse esforço e cumprir aquilo a que se propôs. Bem, sabemos que é difícil, foi difícil, continua a ser difícil, mas, enfim, foi aquilo a que se propuseram e, portanto, terá que ser cumprido necessariamente. E, portanto, isto é um problema que passa-se com a higiene urbana, passa-se também com os espaços verdes. Os espaços verdes estão num estado que também lamentável, em várias áreas da freguesia. Temos muitos canteiros de jardim que, enfim, não parecem jardim, parecem terrenos baldios, e isso é obviamente que nos deixa preocupados, tendo em conta que os espaços verdes são partes fundamentais de uma cidade e que fazem parte da vida cotidiana também dos seus habitantes. E, portanto, é nessa sequência que apresentamos esta moção, por considerarmos que a higiene urbana está longe daquilo a que o Executivo se propôs, portanto, de resolver o problema, e porque acreditamos que os espaços verdes merecem ser melhor tratados na nossa freguesia, para que, como concluímos, ser uma freguesia mais atrativa e na qual se possa ter uma melhor qualidade de vida. Obrigado. Muito obrigado. Mário Lopes, PSD. Obrigado. Boa noite a todos. Era para dizer aqui umas palavras apenas sobre a nossa moção sobre os parques dissuasores. É que um parque dissuasor, para ser dissuasor, tem que estar fora de Lisboa, numa zona de fácil acesso rodoviário. Parques dentro de Lisboa não dissuadem ninguém de entrar em Lisboa, vêm entupir as entradas de Lisboa. Isto, tanto quanto sei, é uma ideia que já é antiga na Câmara, mas a nossa posição não depende de quem é que está na Câmara, é uma questão de princípio. Em relação ao texto propriamente dito, queríamos dizer que queríamos fazer aqui uma pequena alteração, que é onde está a palavra navegantes por dissuasores. E isto na parte deliberativa é trocar uma palavra pela outra. No final do segundo parágrafo não pode ficar exatamente assim, porque senão ficava descontextualizado. Eu ia ler como é que ficava. Diz, por esta razão, a Assembleia de Freguesia do Lumiar opõe-se à localização dos parques e ficaria, se não se mudasse nada, ficava dissuasores que não são dissuasores. Portanto, eu ia pôr os parques ditos dissuasores. Depois mantém-se dentro do parênteses gratuitos ou quase para todos os detentores de passe de transportes públicos dentro da cidade, porque de facto não serão dissuasores da entrada de automóveis em Lisboa, pelo contrário, vão estimular a entrada de carros em Lisboa. Eu acho que isto é óbvio, não é preciso tirar nenhum curso
que os parques que estiverem cá dentro atraem carros. E, portanto, nós aceitamos o que disse o nosso colega da Iniciativa Liberal por votar por pontos, mas não concordamos nada com os argumentos. Porque o argumento que nós temos que contribuir para a solução do problema não é o que está em causa. O que nós estamos a fazer com parques dissuasores é agravar o problema. Portanto, não os queremos. Ponto final. É tudo. Muito obrigado. Espírito Antunes, faz favor. Ok, boa noite. Muito boa noite a todos. Considerem-se todos cumprimentados, seja aqui, seja executivo, sejam eleitos, seja em casa, etc. Muito rapidamente, não preciso de apresentar os documentos, a não ser uma ou duas explicações, e vou fazer por ordem inversa, por isso é que eu estava a pedir para falar primeiro, porque depois o Mário Lopes ali, o nosso colega engenheiro, respondia a seguir. Não era responder, ia complementar. Aliás. Peço desculpa, mas não reparei. Não faz mal, não há qualquer problema entre nós, não há problema de certeza. No que diz respeito à recomendação número 2, Bernardo, eu lamento que vocês não se tenham apercebido qual é a tendência dos últimos anos no município de Lisboa no que diz respeito às respostas que são diferenciadas localmente, se forem freguesias no centro da zona histórica ou noutras zonas, e qual é a perspectiva de avanço na solução, que são várias, depende das zonas, que têm estado a ser encontradas. Colocar como disse Marta, salvo erro, certo? Obrigado. Como já outros eleitos aqui disseram, estar a colocar um contentor, não interessa 750 litros ou 1100 litros, que é a sugestão que está aqui, ainda por cima, junto ao outro, provavelmente aqui o Nelson vai depois apresentar um conjunto de fotografias onde esses contentores de 1100... Aliás, eu tenho aqui, só que não estão preparadas para apresentar ou para mostrar onde a lixarada tudo à volta. Não? E voltar atrás dos parques enterrados para soluções que eram utilizadas há 20 anos atrás seria um retrocesso. Qual era o objetivo para os parques soterrados? Explico lá fora à hora do intervalo para não estarmos aqui a roubar tempos. Tinha um objetivo concreto. Se não for enviado, se não for incorreto, ficarei lá fora para essa pequena explicação. Quanto à moção do livro, ele não está cá agora, não vale a pena aprofundar muito, era só para dizer que nós próprios, o Partido Ecologista aos Verdes, já apresentou esta ideia na Assembleia Municipal em 26 de maio de 2022. Portanto, temos um remake no problem. Só vem reforçar. Para além de que é um problema que está em trânsito, ou em trânsito julgado, ou chamem-lhe como quiserem, portanto há um diferente jurídico entre os anteriores detentores e o município, enquanto não transitar, o que há que fazer depois é reabilitar, mas como alguém já disse, a Junta de Freguesia vai tentar obter mais esclarecimentos e uma solução para uma futura reabilitação e reabertura, porque de facto na freguesia é incrível. A maior freguesia de Lisboa não tem uma piscina. Passa à frente. Depois, o que foi solicitado pela Iniciativa Liberal, o que eu vejo aqui no texto, de facto, não é uma questão propriamente dita de ilegalidade, é a aplicação dos diversos pareceres, mais concretamente das sentenças do Tribunal Administrativo e Fiscal, do parecer jurídico da CCDR-LVT, ou acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, que há algumas freguesias de várias cores políticas em Lisboa. Se virmos os exemplos que estão aqui, Santa Maria Maior e Marvila é de uma cor política, e Avenidas Novas, ou até o próprio Executivo da Câmara Municipal é outra cor política, já estão a aplicar. É apenas nesse sentido, mas como alguém também já disse há momentos, a Junta de Freguesia vai estudar a tentativa de, enfim, de estudar o problema e ver qual é a viabilidade para a sua aplicação. Finalmente, ali para o engenheiro Mário, é só uma pequenina nota, nós já conversámos há bocadinho, de facto poderá ter havido um estudo qualquer que não interessa, já falámos, para o interior da cidade, mas há um estudo para parques dissuasores
e vocês consultem, por favor, entrem na página do Observatório do Automóvel Clube de Portugal, onde são propostos na cintura externa da cidade vários parques, esses sim dissuasores. O que é que significa a palavra dissuasor? Que o Mário Lopes já disse há bocadinho, é dissuadir de entrarem os 370 ou 350 ou 400 mil carros em Lisboa. Se entrarem cá dentro, já entupiram o trânsito. No Lumiar, na calçada de Carris, seja onde for. Para serem dissuasores, devem ser no exterior da cidade. E o estudo do ACP, entrem na página ACP, procurem os observatórios, o observatório, estão lá uma série de estudos. É um estudo muito pequenino, tem 4 páginas, uma série de plantas, com as respectivas localizações, capacidades, e com uma grande vantagem, é que são criados junto a interfaces de transporte. Ou seja, quem chega, eu não quero dar um exemplo concreto, podia falar Odivelas ou outro sítio qualquer, a seguir apanha um transporte. Isso é que é um parque dissuasor, não é dentro da cidade. Por exemplo, a Câmara está a pensar num parque dissuasor na cidade universitária, outra em Campo de Ourique, outra aqui no centro do Lumiar, outra na Pontinha, outro nos Olivais. Estou-me a tentar recordar da planta que eu vi, mas aqui o Pedro saberá melhor do que eu, porque ele deve ter assistido. Não sei se houve algum PowerPoint na Câmara na altura, pronto, o que não faz sentido nenhum. Portanto, e quando nós abordámos esta questão, isto já foi em 2018, o estudo do ACP de 2018, o próprio Carlos Barbosa, que por acaso estava a fazer uma substituição na Assembleia Municipal, veio cumprimentar o Partido Ecologista aos Verdes por ter defendido a mesma posição, que é da vossa cor política. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Deixe-me só dizer uma coisa, Sabrina Antunes. De facto, o Lumiar tinha uma piscina e quando foi feita o eixo norte-sul, foi-nos retirada a piscina e foi-nos prometido pela Câmara que iria ser feita uma piscina para o Lumiar, assim como um pavilhão. Até hoje nunca mais vimos isso. Mas deixe-me dizer-lhe também outra coisa, é que existe uma piscina na nossa freguesia, no estádio de Alvalade, claro. É verdade, tem razão, é verdade. Quem quer mais? Quem quer falar? Quem quer intervir? É sobre o PAOD. É sobre o PAOD, não é? Mas, desculpe, é que o Joaquim Cerqueira levantou a mão, mas é para falar agora, mas é sobre o PAOD. É que aquilo que queria falar há bocado é um bocadinho mais à frente. Vai falar, mas é um bocadinho mais à frente. Mas é sobre o PAOD. Então, só favor. E, desculpe lá, pensei, também quer falar, não é? Sim, sim. Mais uma vez, boa noite a todos. Estava aceso. Já se ouve? Já. Eu vejo aqui gente preocupada com a guerra Israel e o Hamas. Não se lembram o que é que está a passar na Ucrânia. É precisamente a mesma coisa. Ninguém fala nisso. Também mataram pessoas, até roubaram as crianças, levaram-nas para a Rússia, mataram os pais, e cortaram a eletricidade, deram cabo dos edifícios todos. Então, e ninguém fala nisso, ninguém tem preocupação com isso. Só a guerra do Israel e o Hamas é que interessa. Pronto, era só isso. Muito obrigado, Joaquim Cerqueira. Não há dúvida que a dimensão das vítimas da guerra da Ucrânia não tem nada a ver com essa de Israel. Pronto, basta haver uma vítima que já é mau, mas de facto a proporção é completamente diferente. Mas, se faz favor, Pedro Saraiva, se faz favor. Eu peço desculpa e agradeço a tolerância do Sr. Presidente, mas é só porque me tinha esquecido de fazer referência a 2 documentos que de facto são relevantes e que depois entretanto entraram aqui no nosso debate. O dos contentores enterrados apresentados pelo CDS e esse dos parques dissuasores apresentados pelo PSD.
Pois, os contentores não enterrados ao lado dos contentores enterrados. Na verdade, é mais essa duplicação de contentores. Dar conta do seguinte: este enterramento da rede de contentores na cidade, como já disse o nosso Sobreda, tem um racional pela cidade, e a resposta não é a mesma na zona histórica como é, por exemplo, no Lumiar, e portanto há uma tentativa de dar uma resposta consoante aquilo que é a utilização de cada um destes espaços, nomeadamente no que tem que ver desde logo com o espaço existente para poder ou não ter esta rede de contentores e dar informação ao CDS, que certamente que o Executivo da Junta corroborará o que eu vou dizer de seguida, que tem de facto esta competência delegada para fazer a recolha junto aos contentores e que, infelizmente, a cada dia em que não é feita a recolha, que é a responsabilidade do município, e como sabemos todos, essa falha na recolha acontece muito mais vezes do que seria legítimo que acontecesse e do que seria aceitável que acontecesse, faz com que aumente exponencialmente a quantidade de lixo colocada à volta também dos contentores. E, portanto, parece-me que seria mais útil nós instarmos o município de Lisboa a fazer um investimento naquilo que é também a responsabilidade que tem na higiene urbana da cidade, nomeadamente que garantisse o nível de recolha de todos os contentores da cidade sem falhas nas suas rotas, o que infelizmente não acontece, e devo dizer, aliás, que muitas vezes acontece em prejuízo desta zona norte da cidade, muito mais do que da zona central, e isto era um problema que já acontecia em mandatos passados, só para o CDS não vir aqui dizer que há alguma parte de facciosismo, digamos assim, da minha parte, porque isto é verdade hoje, como era verdade há 4 anos atrás, e portanto eu bem sei que muitas vezes estas falhas na recolha acabavam por acontecer muito mais nas zonas limítrofes da cidade do que propriamente nas zonas do centro, o que também acontece porque os circuitos assim são feitos e portanto eles terminam nas zonas limítrofes, e depois muitas vezes são essas zonas que acabam por o circuito não ser feito conforme devia, no horário que devia, e isso faz com que haja um aumento óbvio da quantidade de lixo que está no contentor. Parece-nos evidente que colocar mais um contentor ao lado, a única coisa que vai fazer é com que esse lixo aumente também, porque a recolha não será feita enquanto os contentores não estiverem cheios e, portanto, vamos só acrescentar problema ao problema e, portanto, parece-nos que esta sugestão do CDS é um retrocesso naquilo que tem sido o trabalho feito na cidade ao nível da higiene urbana. Relativamente aos parques dissuasores, o PSD, enfim, eu diria que, quer dizer, dentro daquilo que são os óbvios exercícios de competências municipais ao nível da mobilidade, eu devo dizer que, primeiro, a Câmara Municipal pode, como já fez no passado, também contribuir para a construção de parques dissuasores fora daquilo que é o seu limite administrativo, como já fez na Amadora, ali a seguir às portas de Benfica, por exemplo, um parque dissuasor da entrada de carros em Lisboa, na Amadora, precisamente como é sugerido aqui pelo PSD. E, portanto, eu não tenho nada contra pelo princípio, faz-nos sentido, obviamente, que os parques dissuasores, o que se tenta dissuadir é que os carros entrem no centro da cidade, e o Lumiar é uma zona limítrofe, portanto, quer dizer, termos aqui uma discussão quase ao metro quadrado se o parque dissuasor deve ser na fronteira de Lisboa com o Conselho limítrofe ou no Conselho limítrofe na fronteira com Lisboa, parece-nos bastante, enfim, acho que deve ser perto das zonas de interface de transportes, e assim deve ser o critério a ser utilizado, e portanto esta coisa de ser o Governo a construir parques dissuasores naquilo que é um contexto metropolitano, onde obviamente a intervenção deve ser metropolitana e deve ser pensado a nível metropolitano a solução para a entrada ou não de carros dentro da cidade de Lisboa, aí sim parece-me que a Câmara deve ter um papel ativo dentro da área metropolitana para tentar construir soluções de mobilidade ao nível metropolitano, porque de facto existe um problema na entrada de carros na cidade que tem que ser resolvido de alguma forma, e o município deve, naquilo que é o âmbito das suas competências de mobilidade, contribuir ativamente para que essas soluções sejam encontradas, o que infelizmente nos parece que não tem vindo a acontecer nos últimos 2 anos. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Mais intervenções? Mário Lopes, faz favor, PSD. É só um detalhe, é que não andamos aqui a discutir se é na entrada dentro de Lisboa, se é fora de Lisboa. A questão administrativa não interessa nada. O que interessa é que os parques têm que ser feitos em sítios de bom acesso rodoviário.
para quem vem de fora. E o Lumiar não é uma zona dessas, porque primeiro tem que subir aqui a calçada de Carris e entupir as entradas. Portanto, o critério é um critério que tem a ver com as pessoas e com o serviço às pessoas. Agora, na prática, em termos concretos, isto significa que os parques têm que estar junto à Acril ou fora da Acril, porque daí para dentro já está tudo engarrafado. Não é por ser o limite do Conselho de Lisboa, o Conselho de Lisboa podia ser onde fosse. O que interessa é a realidade e o serviço às pessoas. Portanto, eu concordo com tudo o que o Pedro Saraiva disse, exceto com isto, sobre a questão dos parques. Muito obrigado. Sobreira Antunes, por favor. Eu esqueci-me de dizer que aceitei. Bernardo Correia de Oliveira. Sr. Presidente, desculpe lá só rapidamente. Na nossa recomendação número 2 sobre os contentores, aquilo que a gente vê é que de facto acumula lixo. Na vida, a vida ensina-me que quando nós estamos errados ou quando não sabemos, tentamos propor coisas. Acredito que possa não ser a melhor solução. Aquilo que está por trás e que é a base da nossa proposta é que há muitos sacos que não têm tamanho para ser colocados nas ilhas. Logo, são colocados no chão. Pronto. Mas as promessas são devidas, mas ficam para depois. Estava só a tentar esclarecer um bocadinho. Isto não nasce da geração espontânea. Nasce também, se o PS vê que as ruas estão mais sujas ou não, eu também vejo que as ilhas estão lá com os sacos ao lado. E, portanto, parece-nos que, por exemplo, onde há um sítio de centros comerciais ou restaurantes, é normal que as ilhas não cheguem. E, portanto, se a função da Junta é recolher aquilo e não consegue, ou em complementaridade com a Câmara Municipal de Lisboa no atraso. Está bem, mas eu não tenho problema nenhum de ouvir, Sobreda. Mas deixa-me só explicar um bocadinho. Sobreda. Não vamos ter tenho diálogo. Capacidade de Tá aprender. Bem? E, portanto, esta é uma solução. Pode ser a mais errada. Mas só queria explicar porque é que ela aparece. Ponto final, parágrafo. O que nós constatamos é que as ilhas têm cheio de lixo. Uns dizem que é por falta de civismo. Outros dizem porque há restaurantes e os sacos são grandes e não cabem. Outros dizem que os centros comerciais põem lá caixas e também não cabem. E, portanto, é isto que eu queria dizer. Ou seja, deriva desta observação de que nós vemos. Estarei com todo o gosto a explicar e ouvir todas as soluções. Obrigado. Muito obrigado. Mais intervenções? Parece que não há mais intervenções. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um intervalo agora. Até às 9 horas, para às 9 horas termos a intervenção do público e de seguida vamos para as votações. Muito obrigado. Então, portanto, neste momento são 20 e 35, ver se cerca de 20 minutos, por favor, para ver se às 9 horas conseguimos recomeçar os trabalhos, está bem? Muito obrigado a todos.